Meus amigos, o Mengão amassou o time do Chelsea, tá? Amassou o time do Chelsea, aplicou uma goleada por 3-1 de virada pra cima do Chelsea. Se não fosse um gol achado aí, o Flamengo tinha aplicado aí 3-0 pra cima do Chelsea, mas foi aí um 3-1. E vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando dessa baita goleada do Mengão pra cima do Chelsea. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Coisa linda do futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Incrível. É isso, cara. É ter esse comportamento aí e buscar o título mundial. Falar pra vocês que eu tô torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras? Não. Pro Botafogo, pro Fluminense, sim. Mas impressionante o que o Flamengo, o chocolate que o Flamengo tá dando no time do Chelsea é maravilhoso. Bruno Henrique, cara, impressionante. Gerson, que já saiu, Jorginho. Parabéns ao Flamengo classificado para a próxima fase, para as oitavas do Mundial da FIFA. Flamengo, irmão, tem pra ninguém, hein? Meu Deus. E o meu Corinthians, onde tá? Olha, não foi só que o Flamengo ganhou, que o Flamengo jogou bem, que o Flamengo manteve os 100% no Mundial. O Flamengo deu um belo de um amasso no quarto colocado da Premier League, no campeão da Conference League. E o Flamengo, que vai para o intervalo perdendo, já é superior ao Chelsea no primeiro tempo. O Flamengo começa amassando, apertando, o mesmo padrão. O Flamengo começa contra o Chelsea, contra o Esperance, contra qualquer um, do mesmo jeito. O DNA do Flamengo está preservado desde o início do trabalho do Felipe Luiz. E o segundo tempo, então, é brincadeira. O segundo tempo, o Flamengo passa por cima. E por falar em Felipe Luiz, aí vamos destacar a importância das mexidas. Hoje elas foram decisivas. O Bruno Henrique entrou, mudou o jogo. Um gol, uma assistência. O cara do jogo. O Wallace entra, primeiro toque na bola, faz o gol. E o Chelsea, que desde o primeiro tempo já parecia muito pilhado em campo, quando toma os 2 gols em 6 minutos, vira o fio, o Jackson tinha acabado de entrar, dá uma entrada criminosa no Ayrton Lucas. Isso é entrada para vermelho e suspensão por mais jogos, além da automática. Criminosa a entrada. Então o Chelsea foi um time que não viu a cor da bola, foi atropelado, perdeu a cabeça e o Flamengo fez um grande jogo. Olha, o que os brasileiros vão fazendo até aqui no Mundial é para ficar para a história, é para surpreender e é para mudar convicções. Galera, a gente tem que falar, cara, que orgulho gigante desse Flamengo. Porque o Flamengo não apenas ganhou do Chelsea, não. Do gigante europeu do Chelsea. O Flamengo apequenou o Chelsea. O Flamengo massacrou o Chelsea. O Flamengo foi gigante. O Flamengo em momento nenhum da partida mereceu perder para o Chelsea. E o Flamengo mostrou mais uma vez para o mundo que esses clubes europeus vão ter que aturar os times brasileiros. E eu tenho que elogiar o time do Flamengo, que jogou com coragem pra caramba, jogou no estilo. O Felipe Luiz avisou que ele não fugiria do seu estilo de jogo. E o Flamengo não fugiu. Posse de bola, toque de bola, ataque, sem ter medinho de europeu. Então esse time aqui é foda. Esses jogadores têm que ser muito elogiados pela coragem que eles tiveram, mas principalmente o Felipe Luiz. Esse cara vai mostrando pro mundo que ele vai ser um dos grandes treinadores do mundo. Ele teve culhão e coragem para se impor contra um time europeu que tem um elenco muito, mas muito mais caro que o Flamengo, cheio de galáctico. E o Flamengo venceu, mereceu vencer, não parou de atacar ganhando e orgulhou quem é rubro-negro. Eu sou Flamengo, eu tô orgulhoso pra caramba de ser Flamengo hoje. Mas eu acho que todo brasileiro hoje, assim como deve ter tido orgulho do Botafogo ontem, tem que ter orgulho pra caramba do que esse Flamengo do Felipe Luiz fez. Foi bonito, foi foda e o Chelsea ficou pequenininho pro gigante Flamengo. E olha que eu não torço pro Flamengo, mas que jogo legal de ver, cara. Que legal ver um brasileiro jogando bem contra um time europeu, cara. Superior o jogo todo, velho. Caraca, que gostoso de ver. Que jogo bom. Parabéns, Flamengo, velho. Parabéns ao torcedor. Cara, que jogo da hora. Mão do Felipe Luiz, né? Ele colocou o Bruno Henrique, colocou o Wallace. Eles
eles participaram do... Bem, o Bruno Henrique fez o gol, deu assistência pro Danilo, o Alisson fez o terceiro gol. Destacar o Wesley, mano. Ele erra no primeiro gol do Chelsea, o único gol do Chelsea até agora, mas ele não se escondeu do jogo, porque tem muito jogador que se esconde do jogo quando erra. Jogo desse tamanho. E o Wesley continuou jogando muito, saiu machucado agora. Rapaz, que... Caralho, que da hora, velho. Que jogão. E Copa do Mundo de Clubes, hein? Parabéns aos brasileiros, mano. Demais. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Olha aqui, ó, não vou nem esperar o outro jogo do grupo. Já vou fazer um resumão da segunda rodada do grupo que envolve o Flamengo, porque se o dia começou com pitadas de preto e branco, agora a tonalidade no pôr do sol vai ser rubro-negra. Vamos ter um vermelhão aí nesse pôr do sol em todo o Brasil, porque o Flamengo deu show pra cima do Chelsea. Venceu, convenceu, mereceu e o Chelsea achou um gol, tá? Achou um gol numa falha individual no primeiro tempo. O Flamengo merecidamente virou a partida e vou dizer mais, que é um detalhe aí pra gente observar nos próximos jogos envolvendo os europeus. Perderam a cabeça, tá? O lance da expulsão, inclusive, do jogador do Chelsea tem que pegar uma punição severa. Perderam a cabeça, não sei agora como é que os europeus vão se comportar na sequência da competição, porque eles estão tomando, por enquanto, um baile. Um baile. Tá todo mundo, se não estão ganhando, estão jogando muito bem contra os europeus. Então, parabéns ao Flamengo, tá muito próximo, aí se é que já não garante hoje a classificação em primeiro lugar do grupo. Próximo do Botafogo e do Palmeiras, que também estão muito perto aí de garantirem a primeira vaga do grupo. Parabéns, Flamengo! E você, torcedor do Flamengo, comemore, comemore. Jogaram demais. Parabéns, outra grande vitória para o integrante do futebol brasileiro, essa do Flamengo em cima do Chelsea. Agora é comemorar. Parabéns, Flamengo. E agora a torcida é para o Fluminense também classificar em primeiro. Bora! Foi uma vitória de quem jogou melhor, de quem tomou a iniciativa do jogo, de quem executou um plano de jogo para controlar as ações e, no segundo tempo, conseguiu transformar o que era uma derrota, não vou dizer injusta, porque acho que o Chelsea foi mais efetivo perto da área do Flamengo no primeiro tempo, mas conseguiu transformar o controle do jogo, conseguiu controlar, transformar a iniciativa de jogo numa vitória, e numa vitória gigantesca, uma vitória muito grande para o Flamengo, que vem fazendo aqui ao longo do ano um planejamento para esse jogo, basicamente, né, considerando que o Flamengo também, essas certezas a gente tem que refazer, né? Porque a gente dizer assim, a gente sabe que o Flamengo é melhor que o Esperance e que o LAFC, né? A gente sabe, mas do mesmo jeito que a gente imaginava também que iam sobrar os europeus, mas considerando que o Flamengo é mais forte que Esperance e LAFC, o Flamengo está basicamente o ano se preparando para esse jogo, rodando elenco, pensando em soluções, e nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também, porque ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido, mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. De repente seja um dos recados. Conta um pouquinho do comportamento da torcida do Flamengo, Pedro. Durante o jogo, tomou um sustaço, saiu atrás, tava bem no jogo quando tomou o gol. Como é que a torcida se comportou aí? Eu vou trazer até primeiro aqui um número para a gente poder exemplificar, com base nas estatísticas, o que aconteceu. No primeiro jogo, você tinha coisa de quase um terço, ali, um pouco mais de um terço do estádio ocupado, você tinha apenas 25 mil torcedores aqui. E a turma não vai ficar brava comigo, só pra gente trazer. E os tunisianos cantaram muito. A torcida do Esperance cantou bastante. O povo do Flamengo estava um pouco espalhado por ali. Hoje a mobilização muito diferente, muita gente chegando.
Estados Unidos hoje para curtir o segundo e o terceiro jogo. Tem um desafio contra o Los Angeles lá em Orlando na próxima terça-feira. A mobilização já era outra desde as primeiras horas do dia. Mais de 54 mil pessoas aqui no Lincoln Field, casa praticamente do Flamengo nessas 2 primeiras rodadas aqui no Mundial de Clubes. E sim, o gol ele deu uma estremecida, ele deu uma assustada, mas acho que tinha também uma consciência de que o time estava jogando bem, que o time era superior em campo em muitos momentos. Faltava um ajuste melhor no terço final ali, faltava a bola passar na perna certa, faltava o Gerson acelerar um pouquinho mais, como fez no segundo tempo, acabou saindo o gol, faltava a gente ali com qualidade para arrastar um pouco mais, posicionar, aproveitar do meio para frente, que não aconteceu. Mas a torcida não desanimou não, acho que a torcida entendeu que bateu de frente com o Chelsea desde o início, causou dificuldades ao Chelsea, então hoje um comportamento muito diferente de segunda-feira. A torcida do Flamengo, como foi essa festa aqui bonita, sim, marcou presença, fez uma festa bacana aqui, desde os primeiros minutos aqui no Lincoln Field, aqui na Filadélfia. Play hard. Pedro, é claro que ainda está no começo da competição, são 2 de possíveis 7 jogos. Mas o discurso, é claro que antes, muito mais da boca para fora do que acreditando mesmo, as torcidas dos representantes brasileiros, no fundo, não acreditavam que fosse possível brigar até o final, ali, fazer uma semifinal, uma final de Campeonato Mundial de Clubes. Você sente hoje que mais do que uma simples esperança, existe uma crença de que é possível, depois da apresentação que o Flamengo fez hoje? Você acha que mudou até o otimismo, aumentou demais o otimismo no torcedor brasileiro em geral? Real, tô pensando aqui, eu vou pegar as palavras do diretor José Boto, antes do começo do Mundial. Perguntado sobre onde o Flamengo chegaria, ele falava que primeiro o Flamengo tinha que passar de fase. O Flamengo está praticamente classificado, são 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Ninguém no grupo venceu. Os 2 jogos é um passo muito grande. Quem sabe até todo mundo aqui sonhando com o primeiro lugar. Antes era um papo de primeiro ficar. Acho que agora tomara que a parada nas oitavas seja um pouco mais tranquila, muito provavelmente pode não ser o Bayern confirmando o primeiro lugar do outro grupo, escapa do Bayern, então acho que é uma coisa, nas quartas acho que o Flamengo dá para chegar. O tal passar da primeira fase passou a ser um chegar nas quartas, e a partir daí é o tal do jogo-a-jogo. Acho que todo mundo aqui é muito feliz hoje, apesar de entender que o Flamengo chegou confiante, que o Mundial foi se desenhando, se abrindo um pouco mais pelo desempenho dos brasileiros na primeira rodada. Então o desempenho assim dos europeus na primeira rodada também foi se criando uma perspectiva um pouco melhor. Acho que o 3-1 antes do Mundial não era exatamente a projeção de todo mundo. O empate ali, quem sabe uma vitória. Aí passa a ser uma vitória e quem sabe jogar bem. E agora chegar nas quartas e quem sabe sonhar. Eu acho que esse sonho está sendo atualizado, sabe? A cada rodada, a cada dia que passa, e muito também pelo comparativo. O torcedor aqui hoje está comemorando. Mas eu sei que todo mundo chegou aqui pensando, se o Botafogo ganhou ontem, a gente tem que fazer o mínimo o mesmo que ontem. Acho que essa atualizado aqui do que a gente está conseguindo pescar de sensações dessa galera toda que cerca a gente aqui ao longo do dia, ao longo da programação, em cada entrada ao vivo nossa aqui nos Estados Unidos. Boa. O Pedrinho continua com a gente. Pascoal, você acha que é viagem demais pensar em conquista? Ou vamos devagarinho, do jeito que tá, com cautela, tá dando certo, é melhor continuar dessa maneira? Eu acho o seguinte, um passinho por vez, né? Porque não adianta você querer acertar a lua. Se acertar a estrela, eu tô feliz. Então você tem que ir um passinho por vez, né? O Flamengo hoje fez uma partida histórica. Hoje o Flamengo construiu uma partida histórica. Ele não jogou contra o Bala Mistura, que é meu time lá na Várzea. Ele jogou contra o Chelsea. E aí fez uma partida sensacional, né? O Palmeiras não o Palmeiras jogou? Eu não vi o Palmeiras em campo. Jogou, mas não foi bem não, Pascoal. Então, os três volantes deram conta do Flamengo, no segundo tempo não deram. E aí entra a lucidez do treinador do Flamengo, a coragem do treinador do Flamengo. A coragem de tirar o Arrascaeta no momento em que a torcida ficou até com apreensiva, vai tirar o Arrascaeta. Aí o Bruno Henrique, olha como é que é o futebol. A coragem de não começar o jogo com o Léo Ortiz, que é o zagueiro preferido da torcida. 10 minutos, em 10 minutos o Flamengo vira o jogo e tem um jogador do adversário expulso. Em 10 minutos. O Bruno Henrique entra, faz o gol, certo? Dá o passe pro outro, perfeito? E o jogador o jogador nem sujou a roupa, né? Que ele entrou, deu aquele pisão, aquela vergonha que ele fez, porque se é um jogador sul-americano que faz uma falta dessa, ele vai parar na delegacia. Mas é um jogador que joga na Inglaterra, tudo outra bem. virada dessa, memorável e inesquecível, a maior da história do Flamengo, aconteceu em 2019 contra o River, lá em Lima. Deve ter muita gente que se lembrou daquele dia. Não, a virada é sensacional. As proporções. Essa virada é sensacional. Olha isso aí, gente.
Olha isso aí. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Se é um jogador sul-americano que faz isso, os caras vão dizer, tá vendo? Isso aí, não sei o quê. Tem um monte de adjetivo pejorativo para um cidadão desse. Agora, como é um jogador que atua na Inglaterra, os caras atenuam isso. O árbitro foi muito bem. Tá pronto para dirigir um jogo de campeonato brasileiro. Padrão Brasil. Padrão brasileiro. Tá trabalhado. Então o cartão vermelho de maneira correta. Mas se ele vem pro Brasil aqui, o VAR fala assim, não teve a intensidade. Não teve, porque aqui a intensidade é assim, é quando quebra a perna, rasga. E o menino que entrou? No finzinho. Wallace Elian. Esse menino... O seu preferido. Ele Primeiro toque na bola dele, caixa. Você é o preferido do Zé. Zé gosta dele, verdade. Tava conversando com o Gepeto, um amigo meu aí. E aí eu falei... Gepeto não é aquele do Pinóquio, não. Não, é um amigo, é um parceiro. Aí a gente pode ver a gente todo dia. Aí eu falei pra ele assim, esse moleque vai entrar, vai fazer gol. O moleque entrou contra o Palmeiras, arrebentou, o Chelsea vai pegar a defesa armada assim, o moleque vai dar um... Não deu, teve. Entrou, ele que deu dá letra pro cara, vai pra dentro da área, faz a tabela. O Plata não consegue finalizar direito, a bola enrola nele e faz o gol. É muito bom jogador esse menino aí. Agora, a atitude do Jorginho, olha o gol, saiu a falha do Wesley, tá vendo? Sim. Mas presta atenção na atitude do Jorginho que vem correndo atrás dele. Ele já vem falando pro Wesley não sentir o impacto do gol. Porque é um cara experiente, um cara malandro. O que o Jorginho... O Wesley não sentiu, não fez uma grande partida, mas ele não sentiu. Mas ele melhora no segundo tempo. O Jorginho apanhou hoje... que foi um espetáculo. Por quê? Porque o Chelsea marcou os dois volantes. Tomou uma butinadinha do Caicedo. Tomou a do Caicedo, tomou outra lá na ponta, tomou outra aqui no meio. Ele apanhou igual boi ladrão. E aí o Gerson também entrou lá, tomou um monte de pancada. Tá exagerando, não tá não, Zé? O quê? Tem que valorizar. O Jorginho apanhou igual boi ladrão. O Gerson... Nada, apanhou demais. Pega o número de faltas que o Jorginho sofreu no meio campo. Por quê? Porque o time do Chelsea marcou os dois volantes pra impedir a saída de bola. E a bola não chegou no debochado. Não chegando no debochado, ele foi jogar mais... Antes da gente voltar com o Pedro, Zé, eu tô muito empolgado ou dá pra viajar, pensar? Não, eu acho que chegar forte lá na frente. Devagarzinho, Prihal. A cada jogo você passa um recado. Tô aqui, hein? Tô aqui. Cada jogo, Flamengo passando um recado, estamos esperando o Fluminense, o Botafogo deu um recado pra todo mundo, né? Pro mundo inteiro ontem. Mas acho que o Flamengo, pela qualidade do elenco e tal, vamos devagarzinho. A euforia fica com a torcida, que eu acho que tem o direito de comemorar, tem o direito de fazer festa, mas dentro de campo ali, com calma. Até porque o Flamengo tem péssimas experiências quando se empolga muito assim, aquela coisa do cheirinho, aquela coisa, não, pode chegar e tal. Quando o Flamengo põe os pés no chão e joga de acordo com aquilo que ele sabe jogar, o Flamengo é muito bom. Pedro Ivo, quando saiu a escalação, diferente, com muitos nomes diferentes do que o esperado, mesmo as mudanças esperadas acabaram não acontecendo, né? Como é que o estádio aí, em geral, reagiu? Ô Plirra, exatamente quando a gente tá aqui no pré-jogo, aqui no estacionamento, aquela festa, não sei o que, é o momento que sai a escalação. E aí gera uma estranheza até nos torcedores próximos, eles falam, não, mas espera aí, cadê o Bruno Henrique? Por que o Alexandre não vai jogar se tá recuperado? Não, mas por que tirou o Léo Ortiz? A saída... Dale, Esse aqui gostou. Calma aí que meu amigo vai guardar a medalha que ele me deu aqui. Deixa eu só terminar aqui. Valeu, meu camarada. Muito obrigado, tá? Valeu. Medalha aqui de campeão de alguma coisa, não sei do que. Mas deve ser da paciência. Vamos voltando aqui. E aí quando sai essa escalação, causa muita estranheza, principalmente a saída do Léo Ortiz. Todo mundo olha meio assim. Quando a gente vai começando a observar, pensar no que o Chelsea pode fazer, pensar no que pode ser desenhado o jogo, o Danilo sustenta um pouco mais, o Wesley sobe um pouco mais, Ayrton Lucas é um cara de subida, então talvez sustentando 3 caras, espetando 2 homens, porque o Chelsea marca muito mal por aí, dá espaço por ali, muito foi falado disso antes do jogo, espaço no corredor, o Chelsea defendendo mal seus corredores laterais. Eu acho que era compreensível. E quando o jogo começa, a ideia de jogo do Filipe Luiz, ela estava muito bem explicada, ela estava muito bem argumentada no início do jogo. O Flamengo não desenvolvia, não chegava mais por erros técnicos. Tem muito erro, sabe, do ataque, vamos falar assim, terço final, como a gente queira chamar, na hora de escolher a melhor jogada, o gesto técnico, o passe para entrar na área, o passe para achar o atacante, o Plata com o Luiz Araújo ali naquele vai, não vai, disse-me disse, toca, não toca, quem finaliza. Então o Flamengo chegava, o Flamengo conseguia neutralizar o Chelsea, conseguia ter a bola, conseguia apertar e conseguia chegar. Faltava escolher o passe, faltava ter alguém para finalizar, faltava ter alguém melhor posicionado
para finalizar, e a coisa ia acontecendo. E aí você tem uma falha individual do Wesley, 1-0 Chelsea. E o que me chamou a atenção é que o Flamengo reage rápido no jogo. O Wesley sente muito no lance do gol, dá pra ver no estádio, ele fica meio ali, sabe, aquela expressão de quem fica muito triste, muito incomodado, porque podia cair na conta dele um tropeço. Só que o Flamengo reage muito rápido. O jogo passava muito pela lateral, passava muito, e o Flamengo não abriu mão do seu jogo, não desesperou, não se lançou de qualquer jeito. Tinha problemas, o time do Chelsea é competente. Então eu acho que passa muito por isso, a maneira como se constrói o placar, a maneira como o Flamengo se comporta no primeiro tempo. Você consegue olhar para a escalação e falar, esses homens abertos, sabe, esse corredor, explorar esses corredores, fazia sentido. Aí sai o gol do Danilo, sai o gol do Bruno Henrique, que é uma substituição do Felipe Luiz, tudo acaba favorecendo também o técnico, que não é só uma questão de estrela não gosto dessa coisa de já tem estrela. Ele coloca o Felipe Luiz porque precisava povoar a área. Ele corrige pra mim, não sei se é com papo, se é com algum pedido, se é o próprio Gerson. O Gerson começa a acelerar mais espaço no segundo tempo. A dinâmica do Gerson fica melhor. Segurava muito a bola. O jogo pedia um pouco mais de aceleração no primeiro tempo, circular um pouco mais, e não acontecia. O jogo pedia mais inversão no primeiro tempo e não buscava esse jogador que talvez estivesse num espaço um pouco mais livre do campo. Isso começa a acontecer no segundo tempo. Gerson, Plata movimentando, começa a jogar, pedido do Felipe, troca do Felipe, e uma ideia de jogo que estava muito bem apresentada ali desde o início. Então, para quem ficou com uma certa estranheza ali no início, deu para entender o que o Felipe queria ali, o Plihal. E antes do resultado acontecer, porque antes do gol e com o gol já sofrido no primeiro tempo, dava para entender o que o Felipe estava querendo. Os jogadores não estavam executando bem. A tática estava ali, o técnico estava faltando. Você corrige isso para o segundo tempo, a postura é a mesma e o Flamengo constrói um resultado merecidíssimo. Ô Zé, treinador de time profissional há menos de um ano, já com algumas conquistas, com pouquíssimas derrotas, o percentual de aproveitamento tremendo e digitais em momentos importantes, né? Desde o ano passado, desde aquele jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Felipe realmente não é nem mais cartão de visitas, é um recorte curto, mas ele já deu mostras de que vai voar mesmo. Eu acho que ele vem numa ascensão muito grande desde quando ele assume, mas a partir do momento em que ele resolve a situação do Gabigol da forma mais simples possível e com personalidade, com clareza, ele deixa muito claro. Primeiro ele ajudou, ele apoiou, na segunda ele falou assim, não, aqui é o grupo. E esse recado que foi passado junto com a diretoria que comprou a decisão, chegou ali no vestiário. Porque assim, tirou a Arrascaeta. Ele tirou por quê? Primeiro, jogou com a Arrascaeta. Então a Arrascaeta sabe que o Felipe quer o melhor para o time. Segundo, o Felipe é uma pessoa sensacional. Para quem convive com ele no dia a dia, sabe. Então o cara não vai... o cara não vai arrumar confusão com o Felipe, porque é injusto. É injusto, seria injusto com ele. E aí o Felipe tem total liberdade de falar assim, olha, eu tenho o controle do grupo, eu sei as características do que eu preciso. Ele precisava colocar 2 caras em cima dos zagueiros, com isso ele empurrou o time do Chelsea enxerga lá pra trás, o jogo bem pra caramba. Criou espaço pro Gerson poder começar a jogar, né? Então assim, e aí tem a estrela do Bruno, que é impressionante, né? Quando ele entra, faz o gol, é um cara de sempre jogos, o cara do primeiro gol, né? Hoje foi o gol de empate, mas o primeiro gol do Flamengo. O Bruno Henrique tem o cheiro de decisão. Ele entra. Ele é importantíssimo em decisões. Eu acho que ele brilha o Bruno Henrique e o Hulk são jogadores mais decisivos do futebol brasileiro nos últimos anos. E aí, Plihal, tem uma coisa assim, eu comentei antes assim, o que eu acho, né? O Flamengo estava precisando daquele gol. Sabe quando você fala assim, porque eu acho que o Flamengo dominou o jogo. Eu acho que o Chelsea jogou nos primeiros 10 minutos, que o Flamengo demorou para ajustar um pouquinho, teve aqueles lances normais que acontecem quando você não conhece o adversário. Depois que ajustaram ali, tanto o Chelsea como o Flamengo controlou o jogo. Tanto que o Chelsea fez um gol numa falha individual. E aquela coisa de, vamos fazer o gol, vamos virar. Vamos fazer o gol, vai... Sabe, estava nítido, estava no ar ali, porque o controle do Flamengo era muito grande. Sim. Ali o Flamengo terminou com 51% de posse de bola, mas no primeiro tempo, mesmo perdendo, tinha mais de 60% de posse de bola, Pascoal. E pra quem não viu o Plata jogar no primeiro tempo, o Plata estava desaparecido. Foi bem no primeiro tempo. Como ele se reposiciona para a etapa complementar, com as modificações do Felipe, ele acaba aparecendo... O volante do Flamengo jogou demais outra vez, o Gerson jogou demais. O Gerson brincou. Espetacular. Para mim, 3 jogadores foram fantásticos. Quais foram os melhores para vocês? Jorginho, Pulgar e Gerson. Esses caras deram a sustentação o tempo todo pro Gerson time. É sacanagem. Mas eu acho que a entrada do Bruno Henrique muda o panorama. Aí muda, né? Muda o panorama, porque em 10 minutos ele mudou o jogo, a trajetória do jogo todo. Mas a sustentação para que o Flamengo tivesse o controle do jogo o tempo todo
Foram esses três caras. Esses três caras que... Os três do meio campo. O Arrascaeta faltou um pouquinho hoje, faltou. Olha lá, o Bruno entrou com 10 e pouquinho do segundo tempo e conseguiu ser melhor em vários quesitos, né? Gol, assistências, um gol e uma assistência dos 3 gols. Ele participou de 2. Finalizações no alvo, ações na área rival. Ele teve 2, foi o terceiro do time. E duelos, 5, venceu 5, terceiro do time. Desde o minuto 56, né? 11 do segundo tempo, quando ele entra em campo. Como é que foi ver o Bruno Henrique aí de perto? Brilhou muito os seus olhos vendo mais uma vez esse super decisivo atleta, Pedro Will? É importante, né? É bacana ver o Bruno em campo e é melhor ainda quando a gente consegue entender que o Felipe coloca ele ali não só porque se escala pelo nome. O Felipe precisava de uma situação de velocidade e também de presença de área. Então, é curioso. O Bruno, para mim, desde o primeiro tempo, inclusive, o campo pediu uma dinâmica diferente de circulação de bola, fosse com Gerson, fosse com Plata, fosse, como eu disse, buscando o lado contrário, que o Chelsea tinha muito problema para defender essas costas de linha lateral, costas de zaga, e não acontecia, e precisava do Bruno. O Bruno começa a empurrar um pouco, começa a empurrar também, a buscar um pouco mais esse dentro da área, e assim que nascem os 2 gols do Flamengo. E quando sai o primeiro gol, a atmosfera do estádio que já era muito favorável ao Flamengo, tem a questão de ser o Bruno, tem a questão de ser o ídolo, tem a maneira como o Bruno comemora, eu não sei se a transmissão pega muito isso, se a gente consegue perceber, o Bruno comemora, o Bruno traz o banco, o Bruno traz os jogadores que estão em campo, o Bruno traz a arquibancada também nessa comemoração e continua participando. Bola aérea levantada, ele escora para o Danilo ali que vem na segunda etapa, e não me parece ser uma jogada qualquer, porque o Bruno já se posiciona sabendo que a bola vem um pouco mais aberta e o Danilo vem por costas da zaga ali. Então, é muito bacana. O Bruno, se não tem 90 minutos, se não é o Bruno de 2019, é o Bruno que ainda é muito importante. É um Bruno que hoje é parte desse coletivo. Não é exatamente o Flamengo do Bruno Henrique, não é o Flamengo do Jorginho, não é o Flamengo do Gerson. É o Flamengo que começa o jogo de uma forma, é o Flamengo que busca mudar o jogo dentro da mesma partida, é o Flamengo que tem um cara como o Bruno Henrique, que seja com 45, 30, 15 minutos, ele te entrega muito ainda. E principalmente quando o jogo é Vera, Playhall, principalmente quando é jogo grande, principalmente quando a onça tem que beber água. Não é o 4º gol da goleada, é o jogo para começar a iniciar uma virada contra o Chelsea. Pedro, você entendeu de que maneira a troca na zaga, o Danilo entrando no lugar do Léo Ortiz? Danilo descendo um pouco mais para liberar um pouco mais o Wesley, porque ele sabia que o Wesley ia partir demais. O Wesley não ia segurar tanto, ia partir demais, porque é exatamente ali nas costas dos homens de beirada do Chelsea que o jogo podia acontecer. Já tinha uma informação dentro da comissão técnica do Flamengo, também observando os jogos do Chelsea, que é por ali que o jogo podia acontecer. Então, se você vai soltar muito o Wesley, você não pode deixar esse lado direito tão desprotegido. Então, você inverte ali o eixo, coloca ali o Danilo para fazer essa beirada ali de cobertura. Tinha que ter uma cobertura ali um pouco mais sólida. Então, acho que a opção se deu por conta disso. Confesso que ainda não ouvi a entrevista do Felipe Luiz, a gente está aqui fora ao vivo desde que o jogo acabou, mas eu acho que a explicação possa passar por isso. E aí, quando ainda tem o gol do Danilo, no segundo tempo, bola aérea, que ele é muito forte, não é só a bola por cima, mas é se posicionar da área, acaba fortalecendo também a decisão do Felipe Luiz. Zé, antigamente era mais raro a troca de zagueiros, né? Sim. Acontecia mais no meio campo e na frente, por conta de estratégia de jogo e tal, mas troca de zagueiro, o zagueiro tá cada dia mais tendo uma participação maior no time? Eu acho que não só o zagueiro, a filosofia hoje do futebol mudou bastante, né, em relação ao passado. No passado você tinha 11 jogadores e mais 2 ou 3, né, para os quais entravam para... Até pelo número de substituições, né, limitados a 3, você tinha esses 3 jogadores. E nem sempre você conseguia trocar, fazer todas essas trocas. Hoje não, hoje você tem essa possibilidade, tem a questão dos rodízios que eles fazem para preservar o jogador, tem a questão de mudança de característica de acordo com o adversário. Hoje foi uma mudança de característica de acordo com o adversário em relação à experiência, que eu acho que a experiência do Danilo, por ter jogado contra... ter uma carreira na Europa... Jamais perdeu pro Chelsea, ele não se lembrava de nenhuma derrota pro Chelsea. E acho que em termos de posicionamento, porque já jogou também como lateral direito, e aí sabe a origem da posição dele é lateral, né? Então saberia fazer uma marcação para dar essa sustentação pro Wesley, mas eu vejo mais pela questão da experiência. Mas hoje não tem, acho que o único que tem uma posição mais fixa e mais garantida em relação a jogar todas é o goleiro. O resto, se você tiver 11 jogadores, mais 11 jogadores no banco que tem a mesma condição, mesma paridade, né, de qualidade como o Flamengo tem, você pode jogar a qualquer instante.
Ô, Pascoal, você acha que a gente também está se habituando mais com essas trocas mais constantes? Nós e os torcedores? O Abel troca de 3, 4 todo jogo. 3 ele troca facilmente. Hoje, eu entendo as alterações do Felipe. E que banco, hein, Pascoal? Você gosta do banco do Flamengo? Você gosta. Como é que é, pessoal? Aquele lá, como é que é? Os 46 do segundo tempo. Michael e Pedro na beira do campo. Ele chama 2 do banco. Os 2 jogam no meu time de costas. Estamos ganhando ali, Michael. Segura a bola lá. Ô, Pedro. Cebolinha, você não vai entrar hoje, não. Fica aqui no meu lado. O Matias Vinha estava no banco. O Matias Vinha, segura um minutinho, só que você vai entrar depois. Eu tenho outros 2 na frente. Não, o Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira. Léo, segura aqui no banco, que eu vou botar o Danilo pra... Gente do céu, eu tô falando do incomparável. E o De La Cruz nem no banco ficou. Pra você ter uma ideia. Tinha até esquecido dele, Pascoal. Então, pra você ter uma ideia, o que o Jorginho tá jogando, né? São 2 partidas pelo Flamengo e 2 partidas espetaculares. Caiu como uma luva, Pascoal. Espetaculares. O Jorginho não pode jogar pela seleção brasileira porque já jogou partidas oficiais pela seleção da Itália. Já ganhou, foi campeão da Europa pela Itália. Não, mas tá jogando no Flamengo de maneira espetacular. Parabéns pro Flamengo, pra torcida do Flamengo. Foi bonito ver. Eu tive a mesma sensação que o Pedro vendo o jogo. Né? O Pedro lá no estádio e eu vendo o jogo. Quando sai o gol do Chelsea, sai daquela baixa astral. Aí quando volta, o Flamengo começa a entrar... Olha lá, o Pedro falou, não durou muito tempo o baixo astral, Pedro? Não durou não, players. Acho que essa foi a grande informação ali para quem estava assistindo o jogo, porque o Flamengo começa naquela coisa de vamos para cima, vamos tentar, vamos jogar. Não foi uma coisa do tipo o Chelsea está massacrando, saiu o primeiro, daqui a pouco deve sair o segundo, terceiro, quarto. Não, foi uma coisa muito mais do tipo, poxa, caramba, saiu um primeiro gol, tá bom, retoma aqui, volta aqui, porque o time tá jogando. Então foi muito mais essa sensação do que aquele primeiro gol que esfria o estádio inteiro, não. Acho que foi uma coisa ali da frustração de 2, 3 minutos no máximo, e a torcida volta com o Flamengo. A torcida tenta fazer o time não esmorecer na partida. Então acho que isso foi a sacada ali também do primeiro tempo. O próprio Wesley, que vacila, que erra, ele tem 3 ou 4 lances na sequência ali, que ele vence disputas, que ele avança, que ele dribla, que ele tenta chegar. Ele sente, obviamente, porque é natural. A derrota poderia cair na conta dele no primeiro tempo ainda. Mas eu acho que é um Flamengo que tenta reagir rápido, sabe, ao golpe que sofre ali no início do jogo. Ainda teve aquela entrada do Pedro Neto nele ali na linha de fundo, né? Tomou cartão, Pedro Neto, se não me falha a memória, nesse lance. Mas eu, assim... Sim, foi sim. Virada de campo ali. Com todo respeito ao Chelsea. Com todo respeito ao Chelsea. Hoje quem jogou foi o Flamengo, meu senhor. E a gente tem algumas dificuldades de admitir isso. A gente não precisa ter dificuldade de achar que o Flamengo jogou um bolão, que o Flamengo arrebentou com o Chelsea. Você não tem que ter vergonha. Há quanto tempo um time grande brasileiro enfrentando um time grande europeu não tem o brasileiro jogando quase o tempo todo melhor? O Corinthians ganhou do Chelsea. Anos 2000, Mundial de 2012. Clubes. Eu vou no quanto tempo. Aquele 3-1 do Vasco no Manchester United em 2000, no Mundial no Rio de Janeiro. O 12 Não, mas tô dizendo. Mas tá falando do passado. Não de vencer, de supremacia futebolística, Zé. Jogar. Porque assim, 2005, o São Paulo ganhou com a calça na mão do Liverpool. Maravilha, ganhou. 2006, o Inter sofreu pra ganhar do Barcelona demais. Ganhou, maravilha, espetacular título. O Corinthians em 2012 contra o Chelsea. Mas jogando desse jeito. Sim, mas assim, eu vou além. Eu acho São que Paulo assim. Barcelona? 92. Não, mas você está falando do passado. Eu vou falar de coisas recentes, por exemplo. O Fluminense contra o Dortmund amassou o Fluminense. O Fluminense amassou o Dortmund. Mas assim, conquistando mas o resultado. Do resultado da vitória. Sim, tudo bem. Aí tudo bem, mas assim, em termos de jogo, eu acho que eu também achei. Não, foi pau. Fluminense e Dortmund, mas assim, Dortmund. o Dortmund tá um pouquinho abaixo do Chelsea, não tá? Esse Chelsea? Você acha que é pau a pau? Eu não vou desmerecer. Eu acho que é equivalente também. Não vou desmerecer. É que não ganhou o jogo. O Fluminense não ganhou o jogo, infelizmente. Não vou desmerecer a vitória do Flamengo, não é isso? Mas achei, ontem nós mesmos colocamos aí na prateleira. Sim. E tal. Tem razão. Assim. Mas eu acho que o Flamengo jogou o que nós jogávamos no passado contra os times europeus. Sim. Aí você foi feliz. Flamengo, eu lembro muito São Paulo e Barcelona. Dos 3 mundiais do São Paulo,
92 contra o Barcelona foi o jogo em que o São Paulo jogou demais. Mereceu, assim, indiscutivelmente a vitória. Porque depois todos os outros títulos que nós ganhamos no Mundial Na continha do foram ali, vamos jogar fechadinho, porque cria essa imagem de que nós somos muito inferiores e tal, então você já chega meio com esse complexo de vira-lata, né? E hoje mais tranquilo em relação a isso. Eu penso da seguinte forma, quando o Fluminense encara do jeito que encarou o Borussia, quando o Palmeiras é muito superior ao Futebol Clube do Porto, quando o Flamengo dá essa demonstração clara de que o futebol brasileiro está vivo. Sabe o que isso demonstra? Porque eu ouço quase todas as semanas as pessoas dizendo o seguinte: eles jogam lá no outro nível, aqui nós jogamos alguma coisa, entendeu? Eles jogam outro esporte. Lá é outro esporte. O Felipe Luiz disse isso na última coletiva aqui no Brasil. Lá é outro esporte, o nível do escambau de Madureira. Vamos jogar, gente. O Felipe, na verdade, só para ser justo, ele falou que a final da Champions, o 5-0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão, foi outro esporte. A gente tem que levar em consideração o seguinte: dessa vez quem sai perdendo são os europeus. Eles chegam no jogo de final de ano, eles são muito melhor fisicamente do que os brasileiros. Agora no meio da temporada. Agora muda completamente. Hoje o time brasileiro está no meio da temporada e eles estavam de férias. E essa faz uma diferença enorme. E que saibam aproveitar, porque eles cansam de aproveitar disso também quando jogam lá no agora Intercontinental. Pedrones, o que você quer falar? Só um asterisco aí para a gente colocar em todos os debates daqui para os próximos 5, 10, 15 anos, ou comparação quando a gente vier fazer de ganho de 2 gols, ganho de 1 gol, o Chelsea veio para jogar. O Chelsea não entrou frouxo, não. O Chelsea não entrou largando o jogo de mão, ou desmobilizado, ou torneio de verão, ou os europeus estão dando menos importância. Porque falar isso depois é fácil. O Chelsea que faz 1-0, um Chelsea que vinha passando dificuldade, mas competindo demais, disputando demais, duelos físicos era melhor que o Flamengo. Não é só aquela coisa de entrar forte, porque o jogo é jogado, é mais forte sim. O jogo é mais intenso. Agora, era um Chelsea que estava em campo para jogar. Era o Chelsea que estava tentando buscar ali as escapadas do Flamengo e não conseguia. Ganhava duelos físicos. Então, o Chelsea não estava ali de molho ou reclamando do calor com as línguas para fora já desde o início, não. Então, o Chelsea joga e o Flamengo joga melhor para vencer, porque senão, daqui a 10 anos vai pintar a gente querendo fazer aquele revisionismo. Mas o Chelsea estava com o freio de mão puxado. E não era exatamente isso o caso hoje. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo amassou o time do Chelsea, 3-1. Aí, né, um jogo de virada, aonde o Chelsea acabou o primeiro tempo vencendo, graças a um erro do Wesley aí, juntamente com o Pulgar, e o Pedro Neto abriu o placar. O primeiro tempo terminou 1-0 pro Chelsea, e no segundo tempo brilhou a estrela do treinador Felipe Luiz, juntamente com os jogadores que ele mesmo colocou, né, abrindo ali o gol de empate, o Bruno Henrique, que aos 62 minutos de partida fez o gol. Bruno Henrique, que entrou no lugar do Arrascaeta, né? E brilhou a estrela do treinador e do jogador que entrou. E o Danilo também, que o Felipe Luiz optou por jogar com o Danilo em vez do Léo Ortiz, também brilhou, graças também a um passe ali, a uma assistência, né, de cabeça num cruzamento, né, numa batida de escanteio. O Bruno Henrique deu assistência de cabeça. O Danilo só completou, né, jogando a bola para dentro do gol. E também, mais uma vez, no finalzinho, brilhou novamente a estrela do treinador. Ele que colocou o Wallace Ian. E no primeiro toque da bola do garoto, o garoto fez mais uma vez um gol, fechando 3-1 para cima do Chelsea, para cima dos ingleses, para cima dos europeus. Os brasileiros que estão amassando aí, provando que se tiver tempo para treinar, se tiver condições, dá sim para bater de frente com qualquer time do mundo. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa partida do time do Mengão? Lembrando que o Mengão lidera aí o grupo, né, independente dos resultados. O Flamengo é o líder do grupo, o único com 2 vitórias, né, com 6 pontos, seguido pelo Chelsea, que tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Essa derrota aí para o time do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!